Graças e paz, amados irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe grandiosamente, que a presença do Senhor esteja em vossas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus, amados. E a palavra do Senhor se encontra em Gênesis 22, amado, um texto bíblico que fala de fé, de prosperidade e de confiança ao Senhor Jesus, amados, de obediência. E Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem ama, e vai-te à terra de Maria e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho e ofereceu-lhe lenhas para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão o seu moço: Ficai vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha dos holocaustos e pôs-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você imagine, amados irmãos, meditar esse texto do versículo 1 até o 7. Você imagine, amado, como ficou Abraão de ser tentado pelo Senhor Jesus, amado, de pedir o Abraão a Isaque, seu único filho, em holocausto. Praticamente pediu que Abraão matasse o Isaque. E você imagine como deve ter ficado a mente do Abraão de o Senhor pedir um sacrifício tão grande desse a um pai. Então eu te pergunto, será que você, no lugar do Abraão, você teria essa coragem, essa obediência que Abraão teve ao Senhor Jesus, amados? Porque aqui a gente vê, amado, a gente imaginar a situação que Abraão passou, de ser já um homem velho, de ter o seu único filho, e o Senhor Jesus pedir que ele matasse a Isaque. Mas aqui, amado, a gente vê que Abraão, o que o Senhor pediu, o Abraão obedeceu. Aqui nesse texto a gente vê que é um texto de fé, de obediência, que mesmo sendo um sacrifício tão grande, mas o Abraão não desobedeceu o Senhor. Em nenhum momento desse texto, dessa palavra do Senhor, a gente vê o Abraão reclamando, amados irmãos. Não, ele estava obedecendo, ele estava em obediência ao Senhor Jesus, amados irmãos. E essa parte aqui também, amados, que é muito forte, no versículo 7, aonde o Isaac falou: Abraão, seu pai, disse: Meu pai, e ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Quando ele pergunta: Cadê o carneiro dos holocaustos? Porque tinha o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
O Isaac, amados irmãos, ainda não tinha imaginado que o cordeiro do sacrifício era ele, que era ele que Abraão estava levando para oferecer ele em sacrifício ao Senhor Jesus, amado. Você imagina como estava nesse momento o coração de Abraão? O coração de Abraão, amado, estava sangrando, chorando, de dor, de lágrima, de ter seu único filho, o primogênito, filho dele, e ter que oferecer em sacrifício ao Senhor Jesus. Mas ele estava em obediência. Ele poderia estar com o mundo dele ali diante, estava acabando. Coração partido em você ouvir uma palavra dessa do seu filho e não poder falar para ele que o holocausto era ele que ia ser o feito sacrifício. No lugar do cordeiro, era ele que ia morrer em holocausto ao Senhor Jesus. E mesmo assim, amado, ele foi e ia cumprir, amado. É muito forte esse texto. Versículo 8. E disse a Abraão, Deus proverá. Abraão respondeu para o Isaque, ó. Falou para o Isaque que Deus proverá o carneiro para o holocausto. E disse Abraão, Deus proverá para um cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe disseram. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque. Aí você imagina, amado, nesse momento que Abraão chegou a amarrar Isaque pelas mãos, a sensação que ele sentiu, e você também, a gente também em meditação, a gente imagina a situação de Isaque naquele momento ali, de ter suas mãos amarradas, e Abraão, por ser fiel ao Senhor, em obediência a Deus, amados irmãos, em obediência, amado, e ter que amarrar Isaque ali. Você imagina a sensação, porque Abraão já era um homem de idade, um homem velho. Mas Isaque poderia ter fugido dali, como era um garoto jovem, né? Mas não, amados irmãos. A gente vê que Isaque também foi obediente ao pai dele, Abraão. E Abraão, temente ao Senhor, e obedeceu ao Senhor, Abraão, e Isaque obedeceu a Abraão, amado. Aqui a gente vê, assim, a gente imagina a situação de Abraão ter que amarrar o filho dele para oferecer em holocausto, mas por outra partida a gente vê que como Abraão falou que Deus proverá um cordeiro no lugar desse holocausto, porque Abraão tinha certeza que o Senhor, quando o Senhor promete, o Senhor cumpre, amados irmãos. Como o Senhor prometeu que Isaque era o filho da promessa, que ia ser pai de Abraão, ia ser pai de grandes nações, porque o Isaque, amado, era que ia fazer isso, era que ia ser a descendência de Abraão, ia ser muito grande. E como se o Senhor fez uma promessa a Abraão, como é que ia matar Isaque? Então a gente vê que era um propósito do Senhor para ver o amor de Abraão por o Senhor Jesus, porque se Abraão ia ter a coragem de sacrificar o filho dele em nome do Senhor Jesus, pelo amor que ele tinha a Deus, pela sua fé, pela sua obediência que ele tinha ao Senhor Jesus, amados. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe disseram, e edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque e seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Nesse ponto aqui, amado, Abraão já tinha amarrado Isaque, já estava no ponto de fazer o sacrifício, de matar o Isaque em holocausto ao Senhor Jesus. E estendeu Abraão as suas mãos e tomou o cutelo, amados irmãos, que a gente chama como um punhal, para imolar,
esse imolar era degolar para cortar a garganta do Isaac e tirar a vida dele. E o seu filho, mas o anjo, olha, aqui eu quero te dizer, a gente planta com lágrimas para colher com canto de alegria, amados irmãos. Aqui no versículo 11, o Abraão já vai começar a colher o que ele plantou com lágrimas, ele já vai começar a colher com com cântico de alegrias, amados irmãos. Mas o anjo do Senhor lhe abrandou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E então disse: Não tendas a tua mão sobre o moço, sobre o filho dele, amados, que quer dizer, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me rejeitar e negaste o teu filho, o teu único. Aqui, amados, a gente vê que o Senhor fez um teste com Abraão para saber até onde ia a fé de Abraão, mas Abraão permaneceu firme e fiel em obediência com o Senhor até o fim, amado. Aqui ele ia sacrificar o seu único filho por amor ao Senhor, e aqui o Senhor reconheceu. O céu abriu, amado, e o anjo do Senhor desceu até Abraão. Que glória, que bênção. Aqui o coração dele poderia estar ferido, magoado, se desmanchando em lágrimas, mas aqui ele já plantou com lágrimas, mas já está acolhendo com cântico de alegria, amado, para a honra e glória do Senhor. O anjo do Senhor já impediu esse holocausto que ia ter. Glória a Deus, amado. E olhou, eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho, amados. Como Deus é bom, amado. Como Deus aqui já mudou o cenário, amado. Aonde estava um cenário de morte, o Senhor Jesus já mudou o cenário, amado. Já colocou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, amados irmãos. Glória a Deus. E clamou Abraão o nome daquele lugar, e o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus, amados irmãos. Versículo 15. E então o anjo do Senhor brandou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deverás te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas. Glória a Deus, amado. Todas as nações da terra, porquanto obedeceste a mim, a minha voz. E então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram junto para a Bezaba. Abraão habitou em Bezaba. E aí sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Mica deu filhos a Anão, teu irmão. Glória a Deus, amado. E tem mais 4 versículos que eu vou ficar por aqui mesmo. Então, amados irmãos, a gente vê a fé que Abraão teve, amados irmãos. Ele poderia, amado, ter desistido de tudo se
não fosse obediente ao Senhor Jesus, porque se a gente for analisar, por ele já ser um homem já de idade, não ter mais possibilidade de ter filho, e se negasse a cumprir esse holocausto, mas não, amados irmãos, Abraão permaneceu firme na fé, obedeceu, e o Senhor, amado, o Senhor queria uma prova do Abraão, já que Abraão amava muito a Isaac, porque era filho primogênito, né? Então, o Senhor tentou ele, amados irmãos, para ver se realmente ele era temente e obediente ao Senhor e era capaz de dar em holocausto o seu único filho. Praticamente, amado, uma prova tão grande como a prova do Senhor Jesus, do nosso Deus, que deu o Senhor Jesus para pagar por todos os nossos pecados, como o Senhor Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E nessa mesma condição que Deus deu o Filho dele por todos os nossos pecados, assim o Senhor impôs a Abraão, amado, essa mesma situação. E Abraão permaneceu firme na fé dele. O que o Senhor mandou, Abraão cumpriu, amados irmãos. O Abraão, em nenhum momento a gente vê o Abraão se maldizendo, o Abraão reclamando. Não, ele poderia estar com o coração dele em pedaços, se desmanchando em lágrimas. Mas estava ali, amado, estava ali obedecendo o que o Senhor tinha determinado. Vivia, amado, em obediência, amados irmãos. A gente imagina como é que estava o coração do Abraão, porque ter seu único filho e o Senhor pedir em holocausto e ele não negar, amado, e ali você imagina se chegasse com um Deus até você e pedisse em holocausto o seu filho, o que você faria? Será que você teria a fé, a perseverança, a obediência que teve Abraão? E tem muitos Isaac, amado. Então eu quero te dizer hoje que seu Isaac pode estar passando por dificuldade, seu Isaac pode estar doente, seu Isaac pode estar passando por situações complicadas ou difíceis, mas eu quero te dizer que não é o fim, amado. Assim como o Senhor Jesus teve um propósito na vida de Isaac, e perseverou, modificou o cenário em lugar de morte de Isaac, o Senhor proverá, como Abraão falou, e proverá sim, colocou um carneiro no holocausto, em vez de Isaac foi um carneiro. Então, eu quero te dizer que não é o fim. Por mais que a situação seja difícil, seja de lágrimas, seja de sofrimento, seja de doença, seja de depressão, seja de qualquer que seja a situação, permaneça, amado, firme, permaneça em obediência, permaneça firme na sua fé, que o Senhor proverá a teu favor, que não é o fim. Seja mais um Isaac, seja mais um Abraão, e permaneça em obediência, mesmo que todas as circunstâncias estejam contra você, amado, como teve contra Abraão. Todas as circunstâncias estavam contra, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus proverá a teu favor. E essa situação que está passando hoje na tua vida, esse cenário vai mudar. Não é o fim, amado. Deus vem com um projeto, Deus vem com prosperidade, Deus vem com milagre, Deus vem com bênção, Deus vai te honrar. E seja mais um Isaac da vida, porque o Senhor tem um propósito na tua vida, o Senhor tem uma bênção e Deus vai proverá a teu favor, amado. Permaneça firme na fé, assim como Abraão, que o Senhor proverá. Permaneça em obediência, glorificando o nome do Senhor Jesus, e verás a glória do reino de Deus na sua vida e na vida do seu Isaac, amados.